Hoje é dia de adoração, hoje é dia de estudarmos a palavra do Senhor e através da palavra de Deus iremos ver aquilo que Ele quer para a tua vida e também para a minha vida. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5 e o verso de número 7. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 5 ao verso de número 7. Fecha os teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Pai que estás nos céus, nesse momento nós iremos estudar a sua palavra. Nesse momento nós clamamos para que o Senhor continue falando ao nosso coração. Não importa quão longe tenhamos ido, mas nesse momento nós clamamos a Ti, que o Senhor possa nos atrair, para que dessa maneira tenhamos a certeza da salvação que há em Cristo. E é no nome dEle que oramos. Amém. Vamos ao estudo da Bíblia, 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 5 e o verso de número 7. Interessante, amigos, que quando o texto aqui diz, vamos lá, 2 Coríntios 9, verso 5 ao verso 7, diz assim, ó: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Vamos ficar a princípio com esse verso. Que preparação era essa? Que preparação, que dádiva é essa? Que preparação é essa que Paulo está apresentando aqui? Será que era apenas para enviar alguém à frente para notificar uma certa coleta? O que era a preparação dessa dádiva? Certamente não era para ratificá-los, porque eles já sabiam dessa oferta, ou não era para tentar convencê-los, porque esses irmãos eles já tinham em seu coração uma convicção e o comprometimento dessa dádiva. Eles já estavam comprometidos, eles já estavam engajados na causa do Senhor. Mas então a grande questão é, amigos, que preparação é essa? Nós precisamos entender que as nossas ofertas, elas exprimem algo, elas comunicam algo. A oferta no reino de Deus, ela tem uma linguagem. Quando nós olhamos na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 4, quando fala ali da oferta de Caim e Abel, interessante que a oferta de Caim e Abel ainda fala aos nossos dias, ainda fala a você, ainda fala a mim. As nossas ofertas têm uma linguagem no reino de Deus. Podem expressar generosidade ou pode expressar avareza. Generosidade, nós precisamos entender que generosidade não é disposição de dar, e ou muito menos avareza não é indisposição de dar. O avarento, ele não é o que não dá. Que estranho isso, pastor. Isso é estranho. O que Paulo quer dizer é que alguém pode ser avarento dando algo. Não necessariamente a pessoa generosa é aquela que dá, ou não necessariamente o indivíduo que não dá, ele é avarento. Mas onde está baseado esse conceito então? Precisamos entender, amigos, que generosidade é prazer em dar. Deus quer que façamos a coisa certa, pela motivação correta. Quando nós olhamos em Tiago, capítulo 4, verso 2 e o verso 3, ali apresenta que pedindo a coisa certa, mas de maneira errada. Muitas vezes Deus ele não concede porque pedimos de maneira errada. Quando nós olhamos para a história de Caim e Abel, lá em Gênesis, capítulo 4, verso 1 a 7, quando nós olhamos a ênfase precisamente do verso 3 e o verso 4, interessante que a nossa sobra não agrada ao Senhor, porque não expressa honra. Amigos, a grande questão aqui não é o que se dá, mas a motivação que está no seu coração. E Jesus então, ele, no capítulo 12 do livro de Marcos, ele tece uma dura crítica àquelas pessoas que estavam doando. Nós conhecemos muito bem essa história.
Essa história é a história da viúva, a mulher que simplesmente colocou 2 moedas no gasofilácio. Enquanto os homens colocavam suas grandes quantias, aquela mulher colocou simplesmente 2 moedas dentro do gasofilácio. É claro que os valores que aqueles homens colocavam sucumbiam as 2 pequenas moedas que aquela mulher colocou naquele gasofilácio. Mas o relevante dessa história, amigos, que o quanto ele é relativo. Deus não se preocupa com o quanto, mas como você o faz. Como você o faz? Para alguns, devolver R$100 de oferta para aquele que recebe um salário é 10% de sua renda. Mas para outros que recebem R$10.000, entregar R$100 é nada. Praticamente nada. Por isso, então, amigos, que o Senhor trabalha com a proporcionalidade, porque na proporcionalidade todos nós somos iguais. Não importa se alguém recebe muito ou recebe pouco, mas será fiel de acordo à proporção das bênçãos que Deus tem confiado, das bênçãos que Deus tem colocado em sua mão. No prisma da contabilidade, amigos, ela não deu algo de grande importância, aquela mulher deu simplesmente 2 moedas. Mas para Deus, ela deu tudo o que ela possuía. Qual é a declaração por trás dessa oferta? Qual tem sido a declaração por trás da sua fidelidade? Qual tem sido? Amigos, se Deus estivesse atrás de dinheiro, qualquer valor iria agradá-lo, qualquer quantia iria agradá-lo. Quando nós olhamos Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira, é interessante que Deus não pediu eles algo, eles disseram que iria fazer. Mas qual é a atitude deles? Eles enganaram o Senhor, por mais que eles entregassem grandes quantias ao Senhor, mas não fora suficiente porque eles enganaram o Senhor. Então aqui, amigos, nós percebemos que a questão não é o quanto, mas é o como faz. Porque o dinheiro é um dos maiores concorrentes de Deus em nosso coração. É o maior. A Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou mais ainda, Deus nunca esteve atrás do nosso dinheiro, mas Deus sempre esteve atrás do nosso coração. Errado, amigos. Não é o crente ter dinheiro, mas é o dinheiro possuir o crente. A grande questão, alguns dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas isso não está na Bíblia. No livro de 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 a 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, o problema não está no dinheiro, o problema é o amor a Ele. Aonde eu coloco Ele? Interessante que em Salmo 62, verso 10, diz que esse não é um problema apenas dos ricos, mas esse também é um problema dos pobres. Não é apenas daqueles que possuem grandes quantias, mas aqueles também que possuem pouco valor. Mas vamos entender melhor essa questão. Quais são as razões da generosidade? Qual deveria ser a motivação da nossa generosidade? A nossa primeira motivação da nossa generosidade, amigos, é entender que o nosso Deus, Ele é um Deus generoso. Não envolve apenas dar, mas a atitude do doador é ter prazer em fazê-lo. É você ter prazer em fazer a vontade de Deus, é não ter avareza em seu coração, é ser uma pessoa generosa, porque no livro de João, capítulo 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O próprio Senhor, Ele tem uma demonstração de amor em sua capacidade de doação. Tiago capítulo 1 diz que Deus é generoso no dar, e Ele espera que sejamos parecidos com Ele. Efésios capítulo 5, verso 1 diz que devemos nos espelhar no Senhor. O nosso Deus tem prazer quando seus filhos o imitam sendo generosos. O fato de você ser cristão, o fato de nós sermos cristãos, não nos dá o direito de gastarmos de maneira aleatória e colocarmos a culpa em Deus. Temos bagunçado as nossas finanças e esperado que Deus arrume. Não é o quanto damos,
mas é o quanto de nosso coração nós estamos entregando ao Senhor. Quanto que você está entregando o seu coração ao Senhor? No livro de João, capítulo 12, verso 24, diz que não é o fato de a semente cair na terra que dará bom fruto, mas ela precisa morrer, senão ela não frutifica. Se você quer colher o fruto da semente, para isso ela precisa morrer. Se você quer que a semente frutifique, ela precisa morrer. Ao devolver ao Senhor, você precisa se entregar, você precisa entregar o seu coração ao Senhor, porque antes de entregar os recursos ao Senhor, você precisa se entregar a Ele. Para alguns amigos, o momento do ofertório, o momento da fidelidade, como nós ouvimos essa belíssima história no Provai e Vede, quantas pessoas o ato de dizimar e ofertar é como um velório, só falta lágrimas sair dos olhos. Esse momento deveria ser um momento alegre, porque é uma demonstração de sua aceitação a um Deus que te ama. Alguns só faltam chorar, porque o seu bolso e a sua carteira sangram. Precisamos ter prazer em liberar, e aquilo morrer para nós. Seja fiel com alegria. A grande questão no texto é, seja fiel com alegria. Quando nós não aguardamos o retorno, amigos, na nossa fidelidade, Deus, Ele nos surpreende. De fato, Ele nos surpreende. Quantas vezes Deus, Ele já tem lhe surpreendido? Quantas vezes? O problema, amigos, é que muitas vezes tentamos barganhar com Deus, nós queremos devolver algo a Ele, queremos dar algo a Ele, mas a avareza está no coração, porque nós queremos algo em troco. Se Deus talvez não nos abençoa na bênção do nosso conceito de entender que bênção é apenas algo financeiro, e nós questionamos, mas por que, Senhor? Por que o ímpio tem e eu não tenho? Quantas vezes questionamos o Senhor, mas entenda algo, Deus sempre abençoa os seus filhos. Quando a Bíblia fala, amigos, de prosperidade, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. O fato de você ter um lugar para repousar a sua cabeça é uma prosperidade. O fato de você ter filhos, o fato de você estar vivo é uma dádiva do Senhor. O problema é quando nós entendemos prosperidade apenas no aspecto financeiro. Mas, amigos, quando não aguardamos o retorno, Deus, Ele nos surpreende. A preocupação de Deus não é com o teu dinheiro, com o meu dinheiro, mas é com o nosso coração. Você se lembra lá de Atos 5, Ananias e Safira? Diz assim, por que Satanás encheu o seu coração? Por que encheu o seu coração? Eles tinham a motivação certa de ser fiel a Deus, mas Satanás encheu o coração deles, e então eles, por mais que eles entregassem ao Senhor uma grande quantia, mas não foi aquilo que eles deveriam entregar. A nossa generosidade alinha o nosso coração ao coração de Jesus Cristo. Quando nós somos generosos, amigos, nós estamos reconhecendo que há um Deus generoso. Generosidade é um assunto espiritual. Um anjo de Deus falou a Cornélio o seguinte, olha, eu aceitei as suas esmolas, as suas ofertas e a sua oração. O que sobe diante da presença do Senhor é algo espiritual. Então as ofertas de Cornélio subiu diante da presença do Senhor, porque dinheiro é um assunto espiritual. O grande conflito acontece quando nós ofertamos. Deus e o diabo estão lutando pelo coração do homem. Então todas as vezes em que você for fiel a Deus, que você devolver a Deus as ofertas e os dízimos, há um grande conflito, há uma luta não pelo dinheiro, mas por teu coração. Você entendeu porque eu digo que a grande questão, amigos, aqui não é o dinheiro, mas é o quanto de nós estamos entregando ao Senhor. O diabo não queria roubar a oferta, mas o diabo queria roubar o coração de Ananias e Safira. Satanás conseguiu corromper uma atitude certa, mas contudo avarenta. Então, amigos, não basta apenas ter uma atitude certa, no teu coração precisa ter a motivação correta. Porque dependendo da sua atitude, revela o grau da aceitação, da revelação que você tem de Deus. Eu gosto do livro de Salmos, do capítulo 18, Salmos 18. Verso 25, verso 26, ali diz que a nossa atitude
é estranha a revelação de Deus que temos. Qual é a revelação de Deus que temos? Interessante que ali diz que para o generoso Deus se mostra generoso. A nossa generosidade revela se o nosso coração está ligado ao coração de Deus. Existem coisas, entenda algo, existem coisas que o cartão de crédito não resolve, que dinheiro não resolve, mas existem coisas que só com oração de fé pode ser resolvido. Quando não somos generosos, não entendemos a generosidade de Deus. Você entendeu isso? Quando nós não somos generosos, nós não temos a revelação de um Deus generoso. Porque apenas quando somos generosos nós temos essa revelação. Eu gosto muito, amigos, quem foi na Bíblia que teve a revelação de Jeová Jireh? Você sabe disso? Você sabe? Vamos lá, me ajude. Quem foi? Abraão. Isso, me ajude com Abraão. Isso, Abraão. Abraão foi aquele que teve a revelação do Jeová Jireh. Está lá em Gênesis capítulo 22, versos 1 ao verso 19. Mas quando Abraão teve a revelação de Jeová Jireh, no momento em que ele entrega a Deus o que ele tem de melhor, no momento em que Abraão entregou a Deus o seu filho, porque a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. Jeová Jireh, amigos, não é só provisão financeira, mas é muito mais profundo do que isso. A pergunta, quando Isaac olha para o seu pai, eu gosto muito dessa cena. Isaac olha para o seu pai e diz assim: olha, pai Abraão, nós temos aqui o cutelo, nós temos a lenha, mas pai, falta uma coisa, pai. O que falta, meu filho? Falta o sacrifício. Deus olha para Isaac e diz assim: olha, Deus proverá. Parece que Abraão está enrolando o filho. Você como pai já enrolou o seu filho? Quando os meninos inteligentes aí fazem aquelas perguntas: pai, por que isso, por que aquilo, pai? E aquelas muitas perguntas. E então, parece que Abraão está enrolando o menino, dizendo assim: olha, Deus proverá. Mas certamente não é algo tão simples assim. É algo profundo. Abraão viu, interessante, amigos, que João capítulo 8, abra lá a sua Bíblia em João capítulo de número 8, verso de número 5, João 8, verso de número 5, e o verso de número 6, deixa eu encontrar aqui também, João 8, capítulo 8, verso 5 e verso 6, João 8, 5 e 6, diz assim, E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu que dizes? Interessante, eu acho que esse não é o texto, né? 1 João 8, versos 5 e 6. Então naquele texto diz assim, amigos: Abraão viu meu dia e ele se alegrou. Quando Abraão diz que Deus proverá o cordeiro, Abraão está dizendo que você será inocentado, o filho será inocentado, mas haverá um dia em que alguém terá que morrer. Como que Abraão entregaria o seu filho se não soubesse, se nós não temos quase nada de profecia messiânica? Nesse contexto, Abraão não tinha quase nada de profecia messiânica, mas ele entendeu porque Deus pediu o seu filho. O pedido de Deus revela o caráter de Deus, porque o Deus que pede é o mesmo Deus que dá. Tem gente que não sabe o que é milagre porque não crê em um Deus de milagre. O problema de andarmos na avareza, amigos, é que nunca conseguiremos enxergar um Deus de provisão sendo avarento. O problema de andarmos na avareza é que ficamos cegos e não enxergamos um Deus de provisão. Eu gosto de Marcos capítulo 8, verso 1 ao verso 21. Ali está apresentado a multiplicação dos pães e peixes, é a segunda multiplicação. No verso 4, eles fizeram uma das perguntas mais estúpidas, talvez, da Bíblia. Haviam 4 pães, não é isso? 7 pães, talvez 8 pães ali. Na outra vez tinha apenas 5.000 homens, e tínhamos 5 pães.
Nesta vez nós temos 4.000 homens e agora 7 pães. Interessante que nesse contexto aqui, amigos, os discípulos, eles disseram o seguinte: olha, mas nós temos o nosso pão que está no barco, mas deixa o nosso pão quieto lá, deixa o nosso pão quieto. Imagina, se Deus, ele com 5 pães, ele alimentou uma grande multidão, com 7 ele vai alimentar mais. Deixa o nosso quieto. Interessante, amigos, que por mais que eles fossem testemunhas oculares de grandes milagres, eles continuavam cegos. Talvez Jesus não gostaria de ouvir uma pergunta naquele momento, mas um pedido. Faz o milagre do pão, Senhor, faz o milagre de novo. Por mais que eles tivessem visto o primeiro milagre, a primeira multiplicação de pães e peixes, mas em vez aqui eles clamarem, talvez Jesus estava esperando o clamor deles, eles olharem para o Senhor e dizer assim: olha, Senhor, faz o milagre do pão de novo. Mas eles não tinham fé suficiente para isso. Então, do verso 17 ao verso 18, Jesus, ele está indignado com eles. Jesus, no verso 13, diz: vocês acham que um pão não dá para você e para nós? No verso 19, amigos, quando andamos em avareza, nos privamos do Deus da revelação. Você até pode entregar o que você tem para o Senhor, mas entenda que antes de qualquer coisa, você precisa entregar o seu coração. Tem muita gente que culto após culto pede oração pela sua vida financeira, mas o que lhes falta é uma atitude de generosidade. Seja um ofertante ao Senhor, seja fiel ao Senhor. O nosso sonho, amigos, é que nós tivéssemos muitas pessoas que fossem de fato generosas na igreja, porque a obra iria avançar cada vez mais. Enquanto mais andamos em generosidade, mais entendemos o que é um Deus generoso, um Deus de amor. A generosidade precisa ser o nosso estilo de vida. Pode ser que o país esteja em crise, pode ser que o mercado esteja em crise, mas eu e você, nós não precisamos andar por ela, porque podemos gerar resultados sobrenaturais em nossa vida quando nós andamos diante de um Deus generoso, porque a sua atitude não determina só a revelação de Deus que você tem, mas ela também determinará os resultados que você vai ter. Provérbios capítulo 11, verso 24, verso 25, diz que quem dá alívio aos outros, alívio receberá, é semeadura e ceifa. Quem dá liberalmente acrescenta mais e mais. A gente leva a sério o que a Bíblia fala sobre salvação, mas nós não levamos a sério o que a Bíblia fala sobre doação. Por isso então que 2 Coríntios, o texto que nós começamos a estudar nesta manhã, 2 Coríntios capítulo 9, verso 8 a 11, diz que Deus quer dar tudo, porque Ele entregou tudo por você e por mim. O problema é que as pessoas têm uma falsa compreensão sobre prosperidade, que não está alinhada à palavra de Deus. Prosperidade na Bíblia não fará de você uma represa. Tem pessoa que ora para ser uma represa, porque tudo que entra, fica, não sai. Existem os cristãos que são represa e outros que são rio. O cristão represa, tudo que chega nele para. Mas o cristão rio, amigos, a água entra e a água sai. Sempre vai entrar e sempre vai sair. O problema é que nós estamos acumulando riquezas nesta terra, ou tesouros nessa terra, aonde traça e ferrugem vão corroer. Nós precisamos, amigos, vivermos em uma atitude de generosidade, para que o nosso coração esteja alinhado ao coração de Deus. A única razão para que você seja próspero é para que você seja generoso. Essa é a única razão. O Senhor quer multiplicar sementeiras e não o pão. Deus disse a Abraão que Ele iria abençoá-lo, para que Ele abençoasse todas as famílias da terra. Quando queremos algo só para nós, a gente não consegue chamar a atenção de Deus.
Tiago capítulo 4, verso 3, diz que qual é a definição da Bíblia de pedirmos mal? Tiago diz que quando nós pedimos ou quando nós gastamos em nosso próprio deleite, quando oramos só por nós, amigos, deixamos de abençoar os outros, eu acredito que talvez Deus não atenda. Mas eu descobri que na Bíblia, através da Bíblia, que quando nós enxergamos mais os outros do que nós mesmos, esse é o momento que nós conseguimos chamar a atenção de Deus. Você se lembra do livro de Jó? Em que momento que Deus ele mudou a sorte de Jó? Quando Jó orava por seus amigos, esses mesmos, aqueles que estavam criticando, aqueles que estavam julgando, mas quando Jó estava orando por seus amigos, Deus ele mudou a sorte de Jó. Um anjo de Deus aparece a Cornélio e diz: a sua oração e suas ofertas subiram diretamente à minha presença. Você entendeu o que eu falei aqui? A tua fidelidade e a minha fidelidade sobe diante da presença do Senhor, sobe diretamente diante da presença do Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor por uma natureza generosa. Precisamos buscar a presença do Senhor para que tenhamos uma natureza generosa. Não é simplesmente dar ao Senhor, não é simplesmente devolver ao Senhor, mas fazer com a motivação certa, fazer com alegria. Deus ele quer continuar abençoando a sua vida. Os discípulos, eles estavam ali diante da multiplicação, e o Senhor apenas esperando o clamor deles, para que eles clamassem e dissessem: faça de novo um milagre, Senhor, nós cremos que Tu é o Deus de provisão, nós cremos que Tu podes todas as coisas. Mas eles não fizeram isso, eles questionaram. O problema, amigos, é que enquanto nós não entendermos e compreendermos quem é Deus, nós não iremos ser generosos. Porque apenas tendo a compreensão de um Deus generoso, você e eu seremos generosos. A grande questão é: qual é a motivação do seu coração? A motivação do seu coração é ser fiel para que você tenha algo em troco? Qual é a motivação que vai em seu coração? A grande questão que eu falei no início, da fidelidade. A avareza não é indisposição de dar, ou generosidade não é disposição de dar. Mas a grande questão é: qual é a sua motivação ao dar? Qual é a sua motivação ao ser fiel a Deus? Nesta manhã, talvez esteja falando para pessoas que não têm sido fiel a Deus. Pessoa que tem sido relutante, mesmo Deus sendo um Deus generoso, mesmo sendo um Deus que tem derramado grandes bênçãos em sua vida, mas o coração tem estado duro ainda. O coração está duro porque ainda para ela o Deus é o seu dinheiro. Mas, amigos, permita que Deus, que você tenha hoje a revelação de um Deus generoso, para que não apenas você entregue recursos ao Senhor, mas que você entregue a sua vida a Ele. Porque quando nós dizimamos, estamos reconhecendo Deus como nosso Criador, e quando nós ofertamos, estamos aceitando Jesus como nosso Salvador pessoal. A grande questão é: qual é a revelação que você tem tido de Deus? Abraão entregou ao Senhor, porque se Deus, a compreensão de Abraão foi a seguinte: se Deus ele pediu o seu filho, Deus entregaria o filho para que dessa maneira a humanidade pudesse se salvar. Porque o mesmo Deus que pede é o mesmo Deus que dá. Qual a revelação que você tem tido de Deus? Nós iremos ouvir um louvor nesse momento. A Pamela vai cantar. Eu quero fazer um apelo para você. Eu não sei se você tem sido fiel a Deus nos dízimos ou tem sido fiel a Deus nas ofertas. Eu não sei quão próximo ou quão longe você tem estado do Senhor. Mas o apelo que eu quero fazer para você nesta manhã é para que você tenha a revelação de um Deus generoso. Um Deus que antes de pedir é um Deus que dá. Um Deus que entregou o seu Filho na cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade da salvação.
Você precisa ser fiel, não é para que a igreja seja mantida, não é para que os salários dos pastores sejam pagos, não é para que as pessoas tenham folhetos, não é para que a Novo Tempo tenha condições de pregar o Evangelho, não, a única motivação para que você e eu sejamos fiéis é pela aceitação do sacrifício de Cristo. Você entendeu isso? Essa deve ser a sua motivação e a minha motivação. Eu não sei qual tem sido a sua motivação, mas antes de entregar algo ao Senhor, Deus sempre já nos deu. Não é uma questão de barganha, amigos, mas é o reconhecimento de um Deus abençoador, de um Deus generoso. Dessa maneira, seremos cristãos generosos. Então, o primeiro apelo que eu faço é para você que tem enfrentado dificuldade em ser fiel a Deus nas ofertas, para que você seja fiel, que não tenha por motivação construção ou reforma de igreja, mas que tenha por motivação unicamente o sacrifício de Cristo. O segundo apelo que eu faço para você nesta manhã é para aqueles que têm encontrado dificuldade em ser fiel a Deus nos dízimos. Entenda, toda vez em que você devolve ao Senhor os dízimos, você está o aceitando como seu Criador. Mas eu também quero fazer um terceiro apelo, para aqueles que são fiéis nos dízimos e também fiéis nas ofertas. E eu quero fazer um clamor, para que Deus ele continue te dando forças, para que você possa permanecer sendo fiel a Ele. Bondoso Deus, Pai que estás nos céus, a Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque temos a revelação de um Deus generoso, um Deus que entregou o seu único filho para que nós tivéssemos vida. Assim como Abraão, ele teve a revelação do Deus Jeová Jireh, nós também temos essa mesma revelação, temos a oportunidade de termos essa revelação. Mas quantas vezes, ó Pai, nós não temos sido generosos? Quantas vezes temos sido avarentos? Talvez damos pela motivação errada, pela motivação equivocada, mas que nesta manhã possamos entender que antes de entregar os recursos ao Senhor, que possamos entregar a Ele o nosso coração. Não basta apenas fazer as coisas com a motivação correta, tem que fazer as coisas certas. Pai bondoso, através da história de Paulo desafiou as pessoas a se preparar a oferta especial, mas uma oferta generosa, não uma oferta avarenta, Senhor. Que a cada dia sejamos fiéis a Ti, porque temos a compreensão de que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado a oportunidade de até mesmo respirar, para que dessa maneira possamos adorá-lo. Nesse momento eu quero orar, Senhor, por aquelas pessoas que têm enfrentado dificuldades em ser fiel a Ti através das ofertas. Talvez não tenha entendido bem, talvez a motivação tenha sido equivocada, mas que a única motivação para que essa pessoa seja fiel a Ti é pela aceitação do sacrifício de Cristo na cruz, para que todos nós tenhamos a salvação. Eu também oro por aqueles que têm enfrentado dificuldade em ser fiel a Ti nos dízimos, Senhor. Que eles possam reconhecer que Tu és o Criador, que Tu és o Senhor de todas as coisas, e quando nós dizimamos, estamos aceitando o Senhor como Criador. Mas nesse momento também eu oro por aqueles que já são fiéis a Ti, para aqueles que já são fiéis nos dízimos e também nas ofertas. Mas nessa manhã eu quero orar para que o Senhor possa continuar dando forças a eles, para que eles possam permanecer sendo fiel a Ti. Que o Senhor permaneça conosco a cada dia, e que a cada dia tenhamos a revelação de um Deus generoso, para que sejamos generosos. Oramos no nome de Cristo. Amém.